Olá, Escorpião! Tudo bem? Trouxe para vocês hoje uma leitura geral focada nas energias que vão ressoar na vida de vocês a partir do mês de julho. Pode ser que inicialmente estas energias aconteçam um pouquinho antes, pode ser que aconteça depois, tá? Mas são energias que já vão estar no campo energético de Escorpião no mês de julho. Gostaria de pedir que tu desconsidere a minha voz, porque eu tô recém me recuperando de uma gripe onde eu fiquei péssima da garganta. Pode ser que tu ouça eu tossindo durante o vídeo, mas eu vou tentar aqui dar o meu melhor para que esta leitura seja completa e que tu só tenha recados úteis para aplicar na tua vida. Tá bem, Escorpião? Faço votos de que esta leitura seja magnífica, que a nossa energia transmute o que precisa transmutar e que as energias que saiam sejam leves. Essa leitura também é para mim, também sou escorpiana. Então, por favor, tarô, traga para o signo de Escorpião os esclarecimentos, os anúncios, as previsões, o que a gente pode esperar para Escorpião, né, para o signo de Escorpião no mês de julho. Quais as energias, por favor, tarô, uma energia geral. Energia geral, Rainha de Ouros. Aqui a gente já tem bem clara uma energia de sustentação aqui, eu acredito, sabe? Vai ser um mês onde a gente vai estar se sentindo amparado, onde a gente vai estar se sentindo acolhido, onde a gente vai estar se sentindo cuidado. E isso aqui também pode ser algo que vai partir de nós, tá, escorpianos? Algo que vai partir da gente. Pode ser que nós sejamos esse porto seguro, pode ser que nós sejamos esse porto seguro para nós mesmos e para alguém também, né? O que não nada impede. Mas isso aqui também pode representar uma energia de segurança e estabilidade, de comodidade na vida pro mês de julho, tá? Então é isso. Escorpião, me dá licença só um segundo, eu vou acender a luz que eu esqueci. Pronto, Escorpião, voltei. Já acendi a luz, eu espero que tenha melhorado a visibilidade da nossa mesa. Mas, como eu tava falando, né, aqui a gente tem essa energia da Rainha de Ouros, que vai simbolizar uma certa estabilidade. Se a gente estiver falando de alguém, se essa Rainha de Ouros for representar uma pessoa, vai ser alguém muito acolhedor, alguém que vai nos ajudar a ter suporte, que pode ser alguém que vai te providenciar aí na tua vida um suporte que pode ser financeiro, pode ser material, pode ser uma ajuda, até um incentivo aqui, eu diria, se tu tá precisando de um empurrãozinho, assim, até no teu aspecto pessoal, assim, contigo mesmo, sabe, Escorpião? Até na tua autoestima, pode ser alguém aqui que vai te ajudar de forma muito completa, tá? Com todos esses aspectos do plano físico, tá? Alguém ou algo, um acontecimento, uma energia, tá? Por favor, tarô. Acontecimento. A gente já tem aqui o Hierofante. Temos o 9 de paus. O Sol. E a Rainha de Copas. Aqui tem algumas possibilidades, tá? Mas na primeira eu vejo que tu tava resistindo aqui, tá? Resistindo a ceder a alguma coisa, que pode ser que seja até uma providência divina, tá? Pode ser que tu estivesse te distanciando da tua mentoria espiritual, aqui com essa resistência, digamos assim, do 9 de paus, tá? Resistência no sentido que eu quero dizer assim, permanência num estado de não abrir mão daquilo ali, não por mais cansado que tu esteja, tu ainda resiste, tu ainda
tu ainda tem muita resiliência, digamos assim, tá? Tanto nos aspectos positivos quanto nos aspectos negativos. Por que eu tô falando isso? Porque com a carta do Hierofante e o 9 de paus, eu entendo aqui que tem escorpianos e escorpianas, e isso pode me incluir, que podem estar passando por um momento de resistir a algo, tá? Há cerca de 15 anos atrás, eu realizei um processo, digamos assim, né, de limpeza da minha vida como um todo, né? Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar do professor Hélio Couto aqui no YouTube ou em redes sociais, e eu participei da RH por algumas ondas, e eu vou ser sincera, eu reconheço muitos resultados daquela ferramenta na minha vida. E essa carta do Hierofante com o 9 de paus me lembra muito os processos catárticos que a gente passa, porque assim, quando eu fiz a ressonância, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, tá? E acredito que se eu tivesse, talvez eu tivesse tido melhor proveito ainda. Embora todos os meus desejos tenham se realizado, alguns deles ficaram um pouco vagos, assim, e eu sei que foi da minha parte não ter especificado melhor. Quem conhece a RH sabe do que eu tô falando. E aqui eu vejo que eu reconheço esse processo, então eu entendo que para escorpianos, assim como eu, isso aqui pode ser uma coisa que a gente passou lá atrás, tá? Assim como para mim, também me parece algo que a gente passou lá atrás, porque no final desta linha da tiragem, a gente tem a carta da Rainha de Copas, e a Rainha de Copas também simboliza as emoções que a gente guarda por longos períodos, tá? Entre uma situação e outra, o tempo passa e a gente vai guardando essas experiências, tanto as positivas quanto as negativas. A missão espiritual de Escorpião é a transmutação dessas águas, né? Dessas más águas, digamos assim. Então, eu entendo aqui que parece que tinha uma energia sendo direcionada a ti. Como eu disse, quem sabe, quem conhece a RH vai saber bem do que eu tô falando, mas para quem não sabe, né, quem não conhece a RH, aqui é como se tivesse tua mentoria espiritual, seja teu anjo da guarda, seja teu guardião, teu guia espiritual. Aqui existia uma energia, tá? Próxima, mais próxima de nós, né? Então eu acredito que se a gente tá falando de alguma coisa, a gente pode estar falando de Exu, a gente pode estar falando de Pombagira, tá? A gente pode estar falando, se tu acredita em anjo da guarda, a gente pode estar falando no teu anjo da guarda, mas aqui eu acredito que esteja mais próximo de nós, hierarquicamente, digamos assim, tá? Aqui eu entendo que são energias que estão mais próximas da carne, mas ainda assim não em carne. Outra coisa pode ser sim alguma mentoria que tu tenha aqui, tá? E aí não tá falando em si da pessoa, mas de todo o conhecimento que ela te transmite. Então me dá a entender aqui, Escorpião, que essa leitura aqui para ti tá te dizendo que tu tá há muito tempo resistindo a este aprendizado. Eu fiz tanto rodeio, perdão para os mais ansiosos, mas aqui me parece muito isso, que tu tá resistindo a esse aprendizado, que tu tá resistindo a que essa energia entre na tua vida, porque me parece aqui que Escorpião tem um certo receio de confrontar algumas águas que guarda há um longo tempo, tá? Só que aqui com a carta da Rainha de Ouros na energia geral, a gente entende que a gente já vai ter o nosso ninhozinho pronto para fazer essa confrontação com o interno, tá? E eu acredito que isso vai ser feito até de forma muito feliz aqui com a carta do Sol, né? Muito alegre. Então, não vai ser um processo tão difícil quanto é para Escorpião trocar de casca cada vez que precisa fazer isso. Então, talvez, né, a nossa meta aqui na Terra seja realmente fazer essa transmutação de águas, nos permitir crescer sem tantos receios, sem tanto medo, né? Permitir que essas energias nos cresçam para que a gente, né, para que essa casca deixe de servir e a gente se renove, mas fazendo isso de uma forma um pouco mais plena, sem tanto medo, sem tanta dor, tá?
E eu vejo que aqui com a carta do Sol e a Rainha de Copas, é justamente isso, vocês estão tão amparados, estão tão suficientes ali, tão sustentados, que nós estamos, né, tão sustentados que qualquer desespero é quase que irrelevante. Claro, né, pessoal, a gente não vai romantizar aqui as dificuldades da vida, a gente não tá falando sobre o aspecto material aqui, mas a gente tá falando sim sobre o nosso aspecto espiritual, Escorpião, não porque eu seja escorpiana, mas assim, por todas as pessoas que eu conheço, as pessoas escorpianas, elas são as que mais vivem em contato com essa dualidade energética que a gente presencia no plano terrestre, que é saber que por trás desse véu aqui da nossa visão existe algo, né? Algo que nos sustenta, existe uma cola de todas as coisas, digamos assim, onde tudo tá, de onde tudo flui, né? Então a gente tem essa, nós somos seres instigados a confrontar, digamos assim, as nossas sombras, por mais doloridas que elas sejam, para descobrir, né, aquilo olhando para dentro. Quanto mais para dentro a gente olha, mais a gente entende o universo, e esse eu sei que é um dos grandes desejos do escorpião, tanto da escorpiana quanto do escorpiano. Esse é um dos nortes da vida do escorpião, é fazer essa transição, digamos assim, né? Talvez a gente nunca consiga, talvez a gente consiga, talvez faça isso quando transicionar desse plano pro próximo, mas a ideia aqui, pessoal, é simplesmente assim que tu vai estar tão amparado, tu vai ter o teu ninhozinho ali pronto, sabe? Uma como é que é? Soft food, comfort food, não lembro agora a expressão, mas assim, com um lugar com comida de mãe, com abraço, sabe? Com licença, pessoal, tá tocando interfone, só um minuto. Continuando aqui, escorpião, foi meu filho que chegou. Eu fui abrir pra ele. Mas voltando aqui ao nosso assunto, me dá muito essa impressão, assim, de que a gente vai ter todo esse suporte para fazer essa troca de casca aqui que a gente precisa fazer, tá? Fundo de deck, Rei de Copas. Agora temos, né, um casal aqui na mesa, o que pode estar falando de uma pessoa, tá? Essa Rainha de Copas lá, que vai te dar todo esse suporte, pode ser uma pessoa também muito emocional, tá? Tanto pode ser um homem quanto pode ser uma mulher, tá, pessoal? Não é porque a gente tem uma rainha lá e um rei aqui que algum deles representa que essa pessoa vai ser homem ou mulher. O que a gente tem certeza é que a energia vai existir. Então, uma energia de suporte, tá? Inclusive para trabalhar as emoções. Perdão. E entre essa energia da Rainha de Copas e do Rei de Copas, a gente pode entender que isso aqui vai trazer um equilíbrio interno para Escorpião. Mas não é um simples equilíbrio, é uma equivalência, assim, é como se tudo na tua vida tivesse se equilibrando porque tu está em equilíbrio. Então eu vejo muito Escorpião aqui super pleno na vida, porque tem esse suporte. E aqui a questão não é o financeiro, tá, gente? Não é o financeiro. Aqui a questão é que esse suporte ele vai ser como um porto seguro para ti, como um lugar que te recebe, tá? Então pode ser tu indo conhecer um novo lugar onde tu pode te integrar ao teu espiritual, à tua espiritualidade. Isso aqui seja uma igreja, seja um centro espiritualista, seja uma casa de umbanda, seja um terreiro, como tem lá muito lá no Rio Grande do Sul, minha querida terrinha. Então a gente tem aqui essas energias muito de acolhimento. Então isso aqui não necessariamente precisa ser uma pessoa, pode ser um lugar, tá? E também pode ser um lugar onde tu consegue abrir o teu aspecto emocional e trazer equilíbrio para todo esse âmbito da tua vida aqui, tá? Então vamos ver com o tarô. Por favor, tarô. Como se desenrola esse acontecimento? Por favor, tarô, como se desenrola esse acontecimento na vida de Escorpião? Temos a carta da morte. Escorpião, né? Bem embaixo da carta do Hierofante ali, tá?
temos o 4 de copas, o 8 de ouros e o 10 de espadas. Gente, como essa carta saiu hoje, eu acho que ela saiu em todas as leituras que eu gravei. Bom, continuando. Escorpião, aqui já mostra, né, a nossa energia ali com a carta da morte. Aqui, fundo de deck, novamente a gente tem o Rei de Copas. Voltou esse Rei de Copas, eu já tô achando que isso aqui é uma pessoa, tá? Pode ser um homem escorpiano, podem ser outras pessoas de outros signos de água, pode ser um homem de outros signos de água, tá? Que é câncer e peixes, tá? Então, pode ser várias coisas aqui, tá, pessoal? Mas, resumindo, ainda mantenham a ideia do reequilíbrio aqui, tá? A princípio, eu vejo aqui a carta da morte com o 4 de copas aqui, tendo duas possibilidades. Ou vocês renascendo de forma muito satisfeita e aceitando esse aprendizado, como aceitando aquela nova copa trazida ali pela mão do universo, né? Aqui na carta do 4 de copas, vocês aceitando essa nova copa, vocês percebendo ela a tempo, porque aqui a gente também pode estar falando de tempo, tá? E é como se dissesse, chega de perda de tempo aqui, tá? Então, a ideia aqui, Escorpião, é uma coisa assim, muito de. Tu vai ter que pegar esse. Como se diz, pegar esse touro pela unha. Eu nem sei de onde saiu essa expressão, eu sei que meu pai sempre falou muito sobre isso. É como se tu tivesse que pegar esse negócio aí quando ele tá no ápice, sabe? É uma energia muito forte, muito explosiva que vem aqui de finalização de alguma coisa que tu precisa pegar na hora, sabe? Não é nem necessariamente explosiva do aspecto de fogo, de ignição ou qualquer coisa do tipo, mas é mais no sentido, assim, de alguma coisa que vai ser assim, ó, se tu não tiver ligado naquela hora, aquela oportunidade pode passar. Não é a primeira vez que eu faço uma leitura para nós escorpianos e escorpianas que demonstra alguma questão que escorpião pode estar deixando passar aí na vida, tá? Tem alguma questão que escorpião pode estar deixando passar na vida ou que está nos alertando para que a gente não deixe passar, porque pode nos dar um certo trabalho aqui para recuperar essa oportunidade de sucesso, tá? Mas principalmente o que eu vejo aqui é uma finalização de uma questão muito dolorosa para escorpião aqui entre a carta da morte e a carta do 10 de espadas. Claramente, vocês vão aproveitar aqui entre a carta do 4 de copas e do 8 de ouros, vocês vão aproveitar. Talvez vocês peguem isso no último segundo antes que essa oportunidade passe, mas eu vejo que vocês vão aproveitar ela e vão trabalhar muito esse sucesso aqui. O que me demonstra também é que mais ainda dá força para essa finalização aqui. A gente pode estar falando de uma finalização de dores, tá? A gente pode estar falando de uma finalização de dores e como eu disse para vocês lá no início da nossa leitura, isso aqui pode ser um processo catártico que já tá rolando na tua vida e que os teus guias, os teus mentores, os teus protetores espirituais já estão mandando aqui, ó, já estão mandando essa energia e alguma coisa que tu está fazendo ou alguma coisa nos teus pensamentos tá bloqueando essa energia de entrar, mas essa energia entra, então aqui a gente tem o trabalho sobre a dor, ou seja, tu não vai ficar só sentindo dor, tu vai trabalhar isso, processar isso para expurgar isso, tá? Então aqui a gente tem se finalizando um momento insatisfatório também na vida de escorpião, né? Aqui com a carta da morte, 4 de copas, também é um momento insatisfatório. Esse rei de copas aqui no fundo do deck, ele tá muito me demonstrando uma pessoa que pode ser o rei de copas de escorpião ou a rainha de copas de escorpião, tá? Aquela pessoa assim que é o teu par perfeito, tá bom? Então, a gente pode estar falando de processos aqui que vão ter o envolvimento de mãos de outras pessoas que vão ser o nosso porto seguro, que vão ser o nosso colo de vó, nosso colo de mãe, sabe? Então, eu acho que aqui o que a gente vai encontrar é realmente escorpião envolvido com pessoas muito fortes emocionalmente, que vão ajudar escorpião a passar por diversos processos. A gente também pode estar falando aqui de escorpião passando por diversos processos e ao mesmo tempo ajudando outras pessoas a passar por esses processos também, tá?
Vê como isso aqui tá ressoando na tua vida e encaixa essa leitura, porque às vezes isso aqui corresponde a outra pessoa que tu veio aqui tentar saber sobre ela, e essa leitura pode estar espelhando contigo, ou tu nem tá pensando em alguém, mas essa leitura tá espelhada em alguém na tua vida e tu vai reconhecer. Aqui a gente tem a carta do Rei de Espadas embaixo da carta da Morte e embaixo da carta do Hierofante. Em seguida a gente tem um 2 de paus. É um acontecimento, né, que o resultado dele vai ser qualquer estagnação na tua vida sendo extirpada. É como se não fosse restar, assim, nenhum problema a ser resolvido, sabe? Aqui a gente tem com 5 de paus muitos desafios, né? Que fala dos desafios da reorganização, da necessidade de reorganização. Tanto pode ser um ambiente, pode ser o teu trabalho, pode ser tua casa, tua família, as pessoas com as quais tu te relaciona, envolvidas em algum tipo de confusão aqui, mas a gente tá falando realmente de desafios, tá? E aqui eu vejo que o desafio em si é a remoção aqui, né? É remover esse 2 de paus aqui, essa situação mais parada, essa situação que tá ainda sendo avaliada, que tá sendo calculada, tem gente planejando rota, tem gente que pode estar tramando coisas aqui ainda, mas já saiba que a energia de resultado é que isso aqui se finalize, tá? Essa confusão aqui que faz com que tu não deixe essa energia benéfica entrar na tua vida, tá se resolvendo, tá? Isso aqui podem ser desafios internos também e que tu tá meio parado, não tá conseguindo ver oportunidades de fazer isso aqui andar, tá? E aqui pelo Rei de Espadas sendo removido. Por favor, última carta, tarô, por favor. 7 de paus. Muitos elementos de paus aqui, mas o recado basicamente continua o mesmo. Qualquer necessidade que Escorpião tivesse, tá, de protelar resultados, na verdade, de protelar, encarar situações aqui, encarar desafios. Qualquer necessidade que Escorpião estava tendo de se defender de alguma coisa aqui, sejam de dores emocionais, sejam de questões de convivência, tá? Aqui N fatores podem estar culminando em vocês estarem parados numa situação que não permite que vocês andem para frente porque vocês não veem como, tá? Mas isso aqui remove, né? Essa carta do Rei de Espadas aqui remove esses obstáculos aqui. Eu acredito que isso seja um momento que vai trazer muita reflexão sobre as experiências que Escorpião estava vivendo, tá? Aqui a gente tem a carta do Hierofante, a carta da morte e o Rei de Espadas. Eu vejo que, assim, é vocês aprendendo, né, a fazer essas transmutações e a entender que certas mortes na nossa vida, digamos assim, né, que certas finalizações da nossa vida são necessárias para que os obstáculos sejam removidos, né? Vocês podem estar ouvindo o liquidificador também, tá, pessoal? É meu filho. Acho que ele não sabe que faz som aqui também. Mais adiante ali a gente tem esse 9 de paus com o 4 de copas e o 2 de paus, que é o que eu falei para vocês aqui. Pode ser que vocês estivessem tão resistentes a essa mudança, a essa impressão energética que tá surgindo aí, esses downloads energéticos que a gente tem feito das energias universais aí, que vocês não estavam conseguindo ver claramente que uma situação aqui para vocês avançarem nela só precisava de um pouco de planejamento e uma percepção um pouco mais apurada. Ali naquele 4 de copas ali, tu vê de uma perspectiva mais ampla, né? Tu usar ali aquele 2 de paus para observar amplamente, né? E não ficar apenas olhando questões que poderiam estar mais diretamente ligadas, né? Não deixar que as insatisfações te seguem, na verdade, né? Te seguem porque se tu permitir que as insatisfações te seguem, tu não consegue perceber quando novas oportunidades estão vindo. E aqui eu vejo que há dores a serem trabalhadas, tá? Ali, carta do Sol, do 8 de ouros e do 5 de paus me remete a que a verdade é que vocês vão entender que vocês precisam trabalhar esses desafios aqui, tá? E que são desafios essenciais de serem superados. Aqui eu vejo que vocês adquirindo essa experiência, adquirindo
essa clareza emocional, assim, encaro da realidade emocional de Escorpião aqui, a gente consegue finalizar, né, e se proteger de possíveis outras dores futuras, de possíveis outras finalizações tão drásticas assim, tá? Não surgiu carta da torre, não surgiu nada assim muito impactante aqui. Eu vejo que, embora hajam energias muito interessantes aqui nessa mesa, né, a morte, ali o Hierofante, a carta do Sol, né? No mais, assim, o que me dá muito a entender nessa leitura é que a gente vai estar passando por processos de catarse novamente, né? Aí na nossa vida, o que Escorpião já conhece muito bem, já sabe muito bem como é que é. Só que dessa vez a gente vai ter um ambiente perfeito para que isso não seja tão sofrido e que novamente, né, aprendendo a fazer isso, aprendendo a estar em um ambiente mais confortável para fazer isso, as coisas se desenrolam com muito mais praticidade do que com tantos desafios e necessidades de proteção assim, tá? Fundo de deck aqui a carta do Hierofante para encerrar nossa leitura. Ele tá demonstrando, né, que essa viagem aqui é realmente uma viagem para dentro de nós mesmos, tá, Escorpião? Vou trazer um recado de Dona Rosa Caveira, pedir para ela, por favor. Ops. Vamos pôr aqui que é para não cair de novo. Aqui. Achei. Por favor, então, Dona Rosa Caveira, que nós escorpianos podemos e precisamos saber nesse momento que vai nos ajudar a atravessar com maior facilidade e com mais graças o nosso mês de julho. Por favor, Dona Rosa Caveira, um conselho, um alerta, um aviso. A janela de casa, o triângulo e o ovo e os caminhos de sol, fundo de deck, a porta da rua. Aqui, então, gente, eu já vejo que a gente tá falando sobre caminhos familiares, sobre situações familiares aqui, ó, tá? Essa carta refere-se a assuntos familiares. Aqui a gente pode estar falando de uma gravidez ou de uma viagem, tá? Aqui Perdão, vou tomar uma aguinha aqui pra umedecer a garganta. Então, pessoal, aqui o triângulo e o ovo, ele fala das mudanças, das coisas mutáveis e das coisas que mudam ao longo da nossa vida. Aqui a carta dos caminhos de sol tá falando dos desimpedimentos, dos caminhos abertos também, que se manifestam na nossa vida, que é um momento onde a gente encontra todas as cancelas que estavam fechadas antes, agora elas abertas e a nossa vida só flui. Então, se tem a ver com a nossa leitura aqui, eu imagino que Dona Rosa Caveira veio para falar que a gente se liberte, né? Que a gente aceite as mudanças dentro de nós mesmos aqui, que também pode estar representado pela carta da janela da casa aqui, né? Dos assuntos familiares, das coisas que dizem mais respeito ao nosso interior também, tá? E aqui a porta da rua, assuntos de fora da casa, como de trabalho ou amigos ou pessoas de fora. Tranca-rua, Exu costuma manifestar-se através desta carta. Então, pessoal, eu acredito assim que aqui tá falando de uma situação que vai chegar na tua vida, tá? Que vem de fora. Algo que vai afetar diretamente, mas de forma muito positiva, tá? Vai mudar os rumos da tua vida. Creio que para um rumo onde as coisas vão estar mais fáceis, mais acessíveis, os caminhos realmente vão estar mais abertos para nós escorpianos, tá? Algo invade nossa vida, algo invade nossa casa, uma mudança que invade a nossa casa, tá? Algo que vem de fora nos invade com essa luz do sol brilhante aqui, tá bom? E foi isso então, Escorpião. Espero que tu tenha gostado da nossa leitura. Agradeço demais a tua presença. Se tu puder, deixa teu like, deixa teu hype, te inscreve, ativa o sininho. E é isso. Um beijão, Escorpião. Tchau, tchau.